Bom, então só para ficar registrado aí, a partir desse momento eu estou gravando a aula. Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo, e nós vamos iniciar nossa aula aí síncrona de controle digital. Bom, antes de começar a aula em si, eu queria comentar com vocês, né, que vocês têm mais material lá no Moodle, né? Inclusive a especificação aí da primeira parte do nosso projeto. Essa primeira parte ela é relativamente simples, ela envolve mais conhecimento geral de controle. Então eu vou compartilhar aqui a tela com a informação do trabalho. Bom, então a primeira parte do trabalho basicamente é definir uma planta de controle, certo? Uma planta que vocês pretendam controlar. Geralmente as equipes aí escolhem a mesma planta que estão trabalhando lá com o Eduardo Costa, né, na disciplina de laboratório de controle, né, de controle digital. Então essa é a primeira parte. Escolher uma planta, obter aí as equações diferenciais, né, que modelam essa planta. Com as equações diferenciais, vocês devem então obter a função de transferência, Laplace, né? Fazer uma pequena análise aí dos polos e zeros dessa planta, certo? Se os polos são estáveis, uma coisa assim meio básica, só para a gente uma análise aí dos polos da planta em malha aberta. Aplicar um degrau aí na entrada da planta e ver como que ela se comporta. A partir dessa definição inicial, aí, dessa análise inicial, eu gostaria que vocês fizessem uma especificação do sistema de controle. Ou seja, quais seriam os requisitos do controle? O que vocês querem melhorar na planta em malha aberta? Vocês querem reduzir o tempo de resposta? Vocês querem melhorar o amortecimento? Eliminar o erro em regime permanente? Então, especificar o que vocês vão querer aí que o controle, sistema de controle desempenhe, certo? Uma vez que vocês fizeram essa especificação, vocês precisam definir a frequência de amostragem para esse sistema, certo? Então a gente já conversou um pouco aí sobre a frequência de amostragem ideal. Essa frequência de amostragem para um sistema, ela vai ser obtida ali pelo valor dos polos. Ou se vocês plotarem um diagrama de Bode, né, para a frequência de corte do diagrama de Bode. Essa deve ser a frequência que a gente vai chamar de frequência de banda da planta, certo? Bom, se a gente fosse aplicar o teorema de Naict, bastava dobrar esse valor. Mas a gente já conversei com vocês que na prática, vocês também já viram alguns exemplos ali nos vídeos, né? Que somente dobrar é muito pouco, certo? Somente o teorema de Naict, ele foi concebido supondo que você consegue reconstituir o sistema com filtros ideais. Como a gente não consegue implementar filtros ideais em sistemas online, né, sistemas em tempo real, nós vamos adotar uma frequência que deve ser de 10 a 20 vezes maior do que a frequência aí de corte ou a frequência dos polos. Na sequência, uma vez que definiram a frequência de amostragem, vocês vão obter a função de transferência discreta da planta e vão ver também qual é a posição aí dos polos e zeros da planta em Z. Nós definimos aí então que o trabalho deve ser feito em grupos aí de no máximo 4 alunos e a entrega é para daqui 2 semanas. Lembrando que essa é a primeira parte do trabalho, ele é dividido em 3 partes. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí? Bom, então a entrega dessa primeira parte ela também é feita através do Moodle, certo? Bom,
Se não tiver dúvidas, então vamos começar a seguir em frente aí. Nós vamos começar a estudar aí como que nós pegamos um sistema contínuo que está misturado aí também com sistemas amostrados, né, com o amostrador, e como que a gente discretiza esse sistema, como a gente obtém a função de transferência discreta. Bom, o primeiro passo para isso, a gente já viu em vídeos ali, que eu não posso pegar a saída contínua e obter a razão pela entrada discreta e obter uma função de transferência, certo? Isso não funciona, eu não consigo misturar sistema para obter a função de transferência, sistema contínuo com sistema discreto. Para fazer isso, o nosso primeiro passo, no nosso caso aqui, a função de transferência que nós vamos tentar aqui discretizar é a função de transferência do zero ordem Rhodes. Notem que essa função de transferência tem um e na menos st, né? Ela não é uma função polimonial, ela não é um polinômio em S, né? Ela tem termos de S elevado a e, né? Ou melhor, de e elevado a S, né? Para obter a função de transferência discreta, nosso primeiro passo é supor que na saída do sistema que nós vamos amostrar, eu também tenho um amostrador virtual. Então esse mostrador a princípio não precisa existir, mas eu estou supondo que ele é aplicado aqui na saída do meu sistema. Bom, então a função de transferência aí em Z, ou a discretização desse sistema em Z, do meu zero ordem Rhodes, basta então que eu aplique aqui dentro a função de transferência em S, né? Lembrando que esse termo E na menos STS, ele é a própria definição de Z, né? Então, como ele é a própria definição de Z, a transformada Z desse termo aqui é Z. Então, esse termo 1 menos E na menos 1, eu posso jogar aqui para fora da transformada Z, porque ele já está em Z. Bom, me sobrou um termo aqui que é 1 sobre S. A função de transferência de 1 sobre S é igual ao degrau unitário. Se eu for lá na minha tabela de transformada Z, eu vou ver que a transformada Z do degrau unitário é igual a Z sobre Z na menos 1. Então eu posso, nesse caso específico, substituir a transformada Z de 1 sobre S por Z sobre Z menos 1. Eu posso trabalhar um pouco mais isso aqui, né? Esse Z que está no numerador, multiplicando 1 menos I na menos 1, Z vezes 1 é Z. Z vezes Z na menos 1 é 1. Então, isso aqui, o meu numerador, é Z menos 1. Z menos 1 dividido por Z menos 1 dá 1. Então, a transformada Z do zero ordem Rhodes é igual a 1. Aí, se eu tiver uma função mais complexa aqui, né, não for uma função tão simples quanto 1 sobre S, né? Vamos tentar ver aí no próximo exemplo. Deixa eu só ver se tem algum comentário ali no... Bom, nenhum comentário aqui no bate-papo, então eu vou continuar ali com a apresentação, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só abrir o microfone aí e comentar, tá ok? Oi, André. Já estou gravando a aula, está sendo gravado. Joia. Conferindo aí, está gravando. Uhum. Bom, e se agora, além do zero ordem Rhodes, eu também tenho uma função de transferência em S, que é um polinômio mais complexo. Eu vou começar o procedimento da mesma forma do anterior, certo? Nós vamos colocar um amostrador virtual na saída da planta.
Para assim eu poder pegar aí a razão entre o meu y amostrado para a entrada u amostrada, certo? Se esse y aqui fosse contínuo, eu não consigo pegar a relação entre um sinal contínuo e um sinal discreto. Bom, quando eu chamo aqui a variável asterisco de S, isso significa a mesma coisa que a variável de Z, certo? Então, meu y de Z sobre u de Z, essa minha função de transferência agora em Z, ela vai ser o produto da função de transferência do meu zero ordem hold vezes o produto aí da minha planta, certo? Bom, o zero ordem hold, a gente já viu a sua função de transferência. 1 menos E na menos STS sobre S. Esse numerador, nós sabemos que isso aqui, então, é 1 menos E na menos 1, porque E na menos TS é igual a Z, certo? Então, isso aqui é simplesmente a própria definição de Z. Note que apareceu aqui um S embaixo da minha função de transferência. Bom, qual seria o meu próximo passo aqui, certo? Uma sugestão possível é aplicar frações parciais, de tal forma que eu obtenha funções mais simples de primeira e de segunda ordem, e que eu consiga ir lá na tabela de equivalência entre transformada S e transformada Z e achar funções mais simples. Então, esse é um meio aí de fazer a transformada, de discretizar uma função de transferência que está em S. Então, nesse processo que nós fizemos, nós aplicamos aí, nós supomos que tem um amostrador virtual na saída da planta e pegamos a razão entre os dois, certo? Em geral, quando nós vamos discretizar aí um sistema, nós vamos utilizar uma função do MATLAB, que é o Continue to Discrete. Nós vamos ver isso ainda nas próximas aulas aí. Uhum. Uma pergunta até aqui, pessoal? Oi? Uhum. 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 Certo. Eles não ficam idênticos, certo? Eles vão tender para lá, os polos, por exemplo, certo? Para 0,99991, o outro vai tender para 0,9993. Esse é o problema que eu comentei em um vídeo, de aumentar demais a frequência de amostragem. Que num primeiro momento parece algo bom eu aumentar a frequência de amostragem. Você vê lá que a resolução do teu sistema vai melhorando, né? Quando você olha, por exemplo, quando você olha aqui a resposta ao degrau, por exemplo, você vê que conforme você vai aumentando a frequência, os meus degraus vão ficando cada vez menores, né? Ou seja, parece que eu estou indo para o sinal contínuo. Mas é realmente o que você comentou. Todos os polos vão tendendo para 1. Dependendo aí da minha resolução que eu tiver no meu processador, se for um processador de 16 bits, 32 bits, pode ser que eu comece a não diferenciar mais um polo do outro. Ou pior, eu posso cancelar um polo com um zero e achar que estou trabalhando com um sistema de menor ordem. Então, a saída ou trabalho com um processador super poderoso, com ponto flutuante, alguma coisa assim, né? Ou não uso uma frequência de amostragem tão alta. Certo? Porque senão a solução ia ser sempre aumentar a frequência de amostragem, né? Eu quero melhorar meu sistema, vou tascar a frequência quase infinita. Isso tem um custo elevado, né? Por nada.
Mais perguntas aí? Então nós vamos continuar avançando com a matéria, certo? Bom, então se eu chego numa situação igual essa, eu tenho uma função de transferência aqui que é complexa, de terceira, quarta ordem, a solução aqui para eu resolver isso, não se esqueçam então que apareceu esse S dividindo a minha função de transferência, ou seja, vai ter um polo aqui na origem, né? Aplicar frações parciais, obter funções de primeira e segunda ordem que eu encontre na minha tabela de relação entre transformada de Laplace com transformada Z. A partir daí eu posso então fazer essa transformação. Nós, em geral, vamos utilizar o MATLAB, certo? Nós vamos pegar lá uma função que é Continue to Discrete e vamos aplicar essa função para obter a transformada Z da minha função de transferência em S. Bom, uma outra coisa importante para nós bom, eu tenho um sistema misto aqui, certo? Um sistema que eu tenho uma parcela do meu sistema que está em S e tem uma parcela do meu sistema que está discretizado, certo? Se eu quiser obter a função de transferência equivalente de todo esse sistema, eu tenho algumas regras que eu preciso seguir. Então, como que nós fazemos aí para obter a função de transferência? Se fosse tudo contínuo aqui, vocês já estão acostumados, certo? Já devem até saber já escrever isso aqui direto, sem precisar fazer muito trabalho. Mas se eu for escrever a função de transferência dessa saída por essa entrada, novamente, a gente não pode misturar sistema contínuo com discreto. Então, vamos colocar um amostrador virtual aí na saída da minha planta. Aí sim nós vamos tentar obter o sistema discreto. Então, eu posso obter então dessa forma a transformada Z da minha saída, a razão, né, da transformada de Y de Z pelo R de Z. Isso vai ser a minha função de transferência total desse sistema aqui em Z. Bom, vamos tentar fazer isso passo a passo. Eu vou ter que ficar voltando entre um slide e outro para tentar fazer essa explicação, certo? Então, primeiro passo eu vou pegar a minha função contínua e vou obter a malha até chegar aqui ao meu primeiro sinal amostrado. Então, o meu y aqui, meu y de S, ele é igual ao GP de S vezes o H de S vezes a minha entrada amostrada. Certo? Bom, na saída eu coloquei um amostrador virtual, certo? Então, eu amostrar esse y de S, eu preciso amostrar o lado de cá e preciso também amostrar todo o lado direito. Bom, aplicar esse amostrador em algo que já está amostrado, dá o próprio sistema amostrado. Agora, aplicar esse amostrador em duas funções de transferência, vocês devem ter visto nos vídeos que quando eu tenho um produto de S e depois eu amostro, eu tenho que usar essa notação, que implica que eu primeiro fiz o produto em S para depois amostrar. Lembrando que é diferente eu aplicar o amostrador aqui e depois fazer o produto. Eu só poderia fazer isso se existisse um amostrador entre esses dois sistemas aqui em S. Certo? Se eu tivesse um amostrador aqui, eu poderia fazer isso. Mas como não tem amostrador entre as minhas duas plantas em S, as minhas duas funções de transferência em S, eu preciso então primeiro fazer o produto em S para depois amostrar. Então, guarde essa informação por enquanto. Bom, meu próximo passo, eu vou de novo voltar aqui no sistema. Eu vou pegar o meu sinal S, que é um sinal contínuo, é um S de S, né? Isso aqui é o sinal S. E vou pegar toda essa malha aqui até chegar novamente num sinal discreto. Então, o meu S de S, ele é igual ao GS de S, ao GP de S, ao HZ de S, mais a minha entrada de novo, o amostrado de S.
Vou de novo aplicar o mostrador, porque na saída dessa variável S de S tem um mostrador. Então, o meu S de S é igual todo esse produto aqui, vezes a minha entrada mostrada, tudo isso aqui é mostrado. Bom, eu vou obter algo similar ao item anterior, mas notem que agora, antes de amostrar, eu tenho que fazer o produto dessas três funções. Porque eu aplico esse mostrador aqui, tem o próprio UDS, e eu aplico esse mostrador, eu tenho que primeiro fazer o produto para depois amostrar. Então, também guarde essa informação. Vou voltar mais uma vez para a função de transferência, para o meu diagrama. Bom, então eu tenho esse S asterisco, eu tenho o Y asterisco. Eu vou agora ver o meu erro aí, certo? Qual que é o meu erro? Então, a minha saída, o asterisco, que está na entrada desses dois sistemas, ela é igual à função de transferência do controlador, que é uma função discreta, vezes o erro que eu tenho na entrada do controlador, que também é uma função discreta, certo? Então, aqui tudo é discreto. O erro é a minha referência discreta menos o meu S discreto, ou seja, S é essa malha aqui que tem na saída do sensor. Bom, então eu aplico aqui o erro, substituo a minha definição de S asterisco. Bom, uma vez que eu substituí aqui a definição do S asterisco, eu tenho aqui o asterisco de S, certo? Isso aqui eu preciso retrabalhar e passar para o lado esquerdo da equação, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz, peguei a função de transferência do controlador, multipliquei pelo R de S e também multipliquei por essa parcela aqui, certo? Fiquei com um produto bem grande. Vou pegar isso aqui e passar para o lado esquerdo. Próximo passo é colocar o U asterisco de S em evidência. Agora basta então eu passar esse termo 1 menos C asterisco de S, para o lado direito dividindo. Bom, para chegar na função de transferência agora, final, eu volto para essa primeira equação que eu deduzi. Basta eu substituir aqui o U de S, certo? Vou pegar esse U de S, substituir aqui, e eu vou ter o meu Y de S em função do R de S. Se eu passar aqui o R de S dividindo, isso aqui vai ser a função, deixa eu ver se eu fiz. Se eu passar o R de S dividindo, isso aqui vai ser a minha função de transferência. Bom, tudo que é asterisco de S, eu posso substituir pela variável Z. Então, aqui eu tenho que meu Y de Z é GC de Z, vezes GPHZ de Z, vezes R de Z, sobre 1 mais GC de Z, vezes GS-GPH de Z. É um processo um pouco trabalhoso, né? É um pouco mais trabalhoso do que quando a gente trabalhava com um sistema contínuo, mas é assim que a gente tem que trabalhar, certo? Uma forma aí alternativa, deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Bom, uma forma alternativa de conseguir essas funções, a partir aí do diagrama de bloco, seria fazer o seguinte. Essa forma alternativa que eu vou sugerir para vocês, eu não encontrei na literatura, certo? Mas para todos os exemplos que eu fiz, sempre funcionou. Pego o meu sistema, que eu sei que tem os amostradores, e vou obter a minha função de transferência de y em função de r, supondo que eu não tenho nenhum amostrador, certo? E que tudo é S. Nós vamos chegar numa função de transferência que vai ser função GC vezes GP vezes H, sem essas barras aqui em cima das minhas funções de transferência, certo? Como se tudo fosse S.
Bom, uma vez que eu tenho essa função de transferência em S, eu volto para a minha planta. Eu volto para a minha planta e sigo as malhas que eu tenho aqui. Aparece, por exemplo, essa malha aqui, que seria GPHGC. Bom, isso aqui eu sei que é discreto, então eu poderia isolar. Agora, esse produto GPH, como ele não tem amostrador entre eles aqui, eu teria que necessariamente primeiro fazer o produto para depois amostrar. A próxima malha que eu tenho aqui, que é uma malha comprida, GC, GS, GP, HS, notem que nessa sequência aqui também não tem nenhum amostrador no meio deles, certo? Então eu também teria que primeiro fazer o produto para depois amostrar. Então essa é uma forma de tentar obter a função de transferência. Eu diria que é um pouco mais simples, certo? Vocês primeiro obtêm a função de transferência como se tudo fosse S. Depois olhem nas malhas que aparecem na sequência de produtos, né, de funções de transferência, se entre as funções de transferência existe amostrador. Se não existir amostrador, vocês primeiro têm que fazer o produto para depois amostrar. É uma maneira que é um pouquinho mais simples aí do que nessa maneira mais detalhada que eu tentei construir com vocês aqui, certo? Tranquilo, pessoal? Eu sei que essa informação aí não é muito simples. Eu vou tentar colocar alguns exercícios resolvidos para vocês pegarem um pouquinho mais de sentimento, mas o único jeito é tentar resolver exercícios, certo? Na nossa lista número 1 tem vários exercícios lá sobre como reduzir aí diagrama de Bode. Desculpa, como reduzir diagramas aí de função de transferência. Bom, pessoal, isso aqui, com esse slide, a gente encerra aí a primeira parte da matéria. Até aqui, praticamente, a gente não viu nada de controle, né? Nós vimos, na verdade, foi sistemas discretos, ou como discretizar sistemas. Agora sim, nós vamos começar a entrar em controle. Dúvidas por enquanto, pessoal? Então vamos lá, vou seguir em frente. Bom, vocês devem lembrar de sistemas contínuos que uma das ferramentas ali para projetar controles era analisar se o meu sistema era tipo 0, 1, 2 ou e assim por diante. Onde esse tipo do sistema era dado pela quantidade de integradores que eu tinha na minha função de transferência, ou a quantidade de polos em zero. Então, conforme a quantidade de integradores que eu tenho na minha função de transferência, eu podia definir meu sistema, então, tipo 0, tipo 1, tipo 2, basicamente eram os mais utilizados, certo? Bom, a gente já viu que o 0 no meu plano S está mapeado em 1, certo? Então, polo na origem em S significa polo em Z igual a 1 em Z. Então, a definição do tipo do sistema para a transformada Z, para a função de transferência em Z, é o número de polos na posição 1. Certo? Uma coisa que a gente vai observar é que quando eu olho o meu denominador, o meu polinômio do meu denominador, isso não era tão óbvio quanto em S, certo? Por quê? Quando eu faço esses produtos, eu obtenho um polinômio, não fica visível que o meu sistema, às vezes, tem um polo em 1,
certo? Mas a gente precisa descobrir quantos polos ele tem em 1 para poder classificar o meu sistema, então, em tipo 0, 1 ou 2. Então, continuando com a analogia entre sistema contínuo e discreto, então lá no sistema contínuo, sabendo se meu sistema é tipo 0, 1 ou 2, nós podíamos calcular lá o Kp, que é o coeficiente de posição, o Kv, que era o coeficiente de velocidade, e o Ka, que era o coeficiente de aceleração. Então vocês devem lembrar da forma, né? O Kp era o limite quando S tende a zero do produto aí dessas funções de transferência. O Kv, o limite quando S tende a zero de S vezes GS vezes HS. E no caso da parábola, era quando S ao quadrado. Então, limite de S tendendo a zero, de S ao quadrado, G de S, H de S. Uma vez que nós tínhamos calculado o Kp, o Kv e o Ka, nós poderíamos então entrar numa tabelinha ali e calcular o erro para a entrada degrau, o erro para a entrada rampa e o erro aí para a entrada parábola, certo? Se o meu sistema fosse tipo 0, eu ia ter um erro constante para a entrada degrau e um erro infinito tanto para a rampa quanto para a parábola, certo? Ou seja, um sistema tipo 0, se eu colocar uma rampa na sua entrada, o erro vai para infinito, ele não consegue seguir a rampa. Já um sistema tipo 1, para a entrada degrau, eu vou ter um erro 0. Para a entrada rampa, o erro vai ser constante. E para a entrada parábola, o meu erro é infinito, ou seja, meu sistema tipo 1 não consegue seguir uma parábola. E por último, aí, sistema tipo 2, ele tem erro 0 tanto para o degrau quanto para a rampa, mas ele tinha um erro constante para uma entrada em parábola, certo? Bom, isso aqui é sistema contínuo. Em sistemas discretos, nós temos uma pequena diferença, certo? Como o nosso posição 0 está mapeado em 1, em Z, então agora para eu calcular o Kp para um sistema discreto, é o limite de Z tendendo a 1 do produto e depois fazer a discretização, certo? Então, a GH de Z. Para a entrada rampa, o Kv é 1 sobre T, do limite de Z tendendo a 1, de Z na menos 1, sobre GH de Z. E para a parábola, a minha constante de aceleração para o sistema discreto é 1 sobre t ao quadrado, limite de z tendendo a 1 de z na menos 1 ao quadrado, vezes gh de z. É similar, mas não é idêntico, certo? Por quê? Porque aqui o meu z não tende a 0, ele tende a 1. E no caso de sistemas contínuos, é S tendendo a 0. Como essa posição S igual a 0 está mapeada em 1, então aqui para eu calcular esses coeficientes tem que ser quando Z tende a 1. Só voltando aqui um pouquinho. Então, lembrando que o que define se o meu sistema é tipo 0, 1 ou 2 em Z é a quantidade de polos em 1. Então, uma vez que eu calculei o Kp, o Kv e o Ka, uma vez que eu tenho então o Kp, o Kv e o Ka, essa tabela é idêntica à tabela para o sistema discreto, certo? Então eu vou ter o mesmo resultado. Então, num sistema tipo 0, eu tenho um erro constante para o degrau, um erro infinito para a rampa e para a parábola. Para o sistema tipo 1, eu obtenho erro 0 para uma entrada de degrau, mas um erro constante para a rampa e um erro infinito para a parábola. E por último, o sistema tipo 2, erro 0 tanto para o degrau quanto para a rampa e um erro constante para a parábola. Então, se eu... Oi! Certo. A primeira coluna, na verdade, a primeira coluna é o tipo de sistema, certo? Então eu tenho.
Beleza. Essa coluna aqui é qual que é o erro do meu sistema tipo 0 quando eu aplicar uma entrada degrau na entrada de sistema. Essa coluna aqui, na verdade, ela é o KP, certo? Se eu tentar calcular esse KP para um sistema tipo 1, eu vou chegar a infinito. Então, se você voltar aqui e tentar calcular o KP para um sistema que tem um integrador, vai dar infinito. Por que vai dar infinito? Se esse sistema aqui tem um polo em 1, quando eu aplicar z tendendo a 1, esse polo vai dar infinito. Então, o meu KP de um sistema tipo 1 ou tipo 2 dá sempre infinito. Joia? Então, se eu substituo infinito aqui no sistema tipo 1 ou tipo 2, isso dá zero. Certo? Essa é a segunda parte aqui da tabela, é o KV. O KV, se eu calcular o KV para um sistema tipo 0, o KV dá zero. Para um sistema tipo 1, eu vou ter um valor inteiro, certo? Não sei que valor é esse, mas se vai ser um valor inteiro não, né? Um valor constante. Automaticamente, zero nessa fórmula aqui dá infinito. E se eu chegar num KV que é infinito, quando eu aplico aqui dá zero, certo? Então, aqui é o resultado que eu vou obter do KP, do KV e dos seus respectivos erros, dependendo do tipo de sistema e dependendo do tipo de entrada. Certo? Essa tabela aqui, ela é idêntica para sistema contínuo e discreto. O que varia é o modo de calcular o KP, o KV e o KA. Tá, por nada. Coloquei aqui, tá. Joia. Então, relembrando aí, certo? Meu KP, KV e KA, ele é o Z tendendo a 1. No KV aparece 1 sobre T e aparece Z na menos 1. E no KV, 1 sobre T ao quadrado e Z na menos 1 ao quadrado. Certo? Então, se eu quiser projetar um sistema de controle para que o erro, por exemplo, para o erro que a rampa seja nulo, eu preciso que o sistema seja tipo 1. Para ele ser tipo 1, ele precisa ter um polo em 1. Se eu quero que ele tenha um erro zero para entrar da rampa, ele tem que ser um sistema tipo 2. Ou seja, eu preciso ter 2 integradores ou 2 polos em z igual a 1. Bom, vamos ver um exemplo. Eu vou comparar aqui um sistema contínuo com um sistema discreto, certo? Então, eu tenho aqui um sistema contínuo de segunda ordem. Discretizando esse sistema, eu não anotei aqui, mas acredito que ele foi discretizado com um período igual a 1 segundo. E eu tenho ali realimentando, na malha de realimentação, um ganho constante. Então, vou voltar para o diagrama. Estou com ele aqui. Então, eu vou calcular então o erro tipo do meu sistema. Então, eu tenho aqui o meu amostrador, eu tenho a minha planta G de S e tenho um H de S aqui realimentando a planta, certo? Então, eu vou aplicar ali o meu erro, calcular o KP e o KV para esses dois exemplos. Então, eu tenho aqui um sistema de segunda ordem. Discretizando esse sistema, eu chego num sistema em Z também de segunda ordem, mas foi inserido aqui um zero de amostragem, certo? Lembre que eu comentei num vídeo anterior que a minha ordem relativa aqui entre numerador e denominador vai ser sempre 1, quando eu discretizar um sistema. Então, como eu não tenho nenhum zero e tenho 2 polos, a hora que eu discretizo esse sistema,
o meu processo de discretização me insere um zero. E esse zero que não está aqui no meu sistema contínuo é chamado de zero de amostragem. Bom, a hora que eu calculo aí o Kp e o Kv desse sistema, como o meu sistema é tipo zero, ele não tem nenhum polo na origem, não tem nenhum polo na origem em zero, né? O meu Kp, se vocês fizerem o cálculo aqui, vocês vão chegar igual a 1. O Kv vai dar nulo. Por quê? Porque eu tenho esse S aqui que aparece da minha própria fórmula, certo? Como eu não tenho nenhum S na origem aqui nesse sistema, eu não consigo cortar esse zero aqui, certo? A hora que esse zero, que S tende a zero, isso aqui necessariamente tende a zero. Então, o meu Kv é zero. A hora que eu aplico na fórmula para calcular o erro de posição e erro de velocidade, eu vou chegar num erro de posição de 0,5 e num erro de velocidade infinito. Bom, para o meu sistema discreto, eu também vou chegar num Kp igual a 1 e num erro de posição igual a meio. Basta vocês pegarem essa função aqui e tentarem aplicar esse limite. Vocês vão ver que isso aqui vai chegar num Kp igual a 1 e num Kv aqui igual a 0. Por que 0? Porque aparece esse z menos 1, ele é um zero na posição 1. Como meu sistema não tem nenhum polo em 1, eu não consigo cortar isso aqui. Quando z tender a 1, isso vai tender a 0 e vai anular essa função. Então, o Kv necessariamente vai dar 0. Bom, vamos ver graficamente isso aí. Então, na hora que eu aplico um degrau nos meus dois sistemas, tanto no sistema contínuo quanto no sistema discreto, o meu sistema ele oscila um pouco, né? Ele tem um overshoot, mas ele vai tender para um regime permanente. Esse regime permanente é 0,5, ou seja, se o meu degrau é unitário, o meu erro aqui de 1 para o meu valor em regime é meio. Então, esse é o erro em regime, certo? Para os meus dois sistemas para uma entrada degrau. Notem que eu não tenho muitos pontos aqui nessa entrada, certo? Possivelmente eu escolhi uma frequência de amostragem baixa, certo? Seria mais adequado ter escolhido uma frequência de amostragem um pouco mais alta. Bom, e para a entrada rampa? Se eu aplicar uma rampa unitária aqui na entrada dos dois sistemas, notem que nem o meu sistema contínuo quanto o meu sistema discreto, se eu for calculando o erro, esse erro vai sempre aumentando, certo? Ou seja, o erro vai tender para infinito, conforme o meu tempo tender para infinito. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, a ideia aqui está sendo aplicar os conceitos lá de erro de posição, erro de velocidade e erro de aceleração, comparando aí sistemas contínuos com sistemas discretos, certo? Então, primeira coisa importante que a gente precisa guardar é que integrador em S, que é polo na origem, ou 1 sobre S, em Z é polo em 1, ou seja, polo na posição na Z menos 1. Bom, vamos ver agora um sistema tipo 1. Então, eu simplesmente peguei o mesmo sistema, certo? E multipliquei ele aqui por S. Multiplicar isso aqui por S é colocar um polo na origem. Isso aqui é um integrador, certo? Bom, a hora que eu obtenho o meu sistema discreto, note que eu fiquei com um numerador aqui de terceira ordem. Quando eu olho esse polinômio dessa forma, eu não tenho como saber se ele tem um polo em 1 ou não, certo? A melhor coisa que eu faria aqui é reescrever isso aqui de tal forma que eu pegue os produtos dos polos, certo? Para poder identificar que eu tenho um polo na origem.
Bom, se eu aplicar aí essas definições, tanto para o meu sistema contínuo quanto para o meu sistema discreto, agora o meu Kp vai dar infinito. E o meu Kv vai dar um valor constante. Por que isso aqui dá infinito? Note que eu tenho um S aqui, certo? A hora que esse Z tende para zero, por mais que essa parcela aqui dentro tenda para 2, eu vou estar multiplicando por zero. Ou seja, o meu denominador vai dar sempre zero. 1 sobre zero dá infinito. Para calcular o erro de posição, lembrem que ele é 1 sobre 1 mais Kp. 1 mais infinito dá sempre infinito, ou seja, 1 sobre infinito dá zero. Então, meu erro de posição é zero. Agora, o Kv, esse S que aparece na fórmula, ele vai cortar com esse S do integrador do meu sistema. Uma vez que eu fizer esse cálculo, o meu Kv vai dar meio. O erro de velocidade é o inverso do Kv. Então, meu erro de velocidade dá 2. Bom, se eu tentar fazer isso para o meu sistema discreto, eu vou obter o mesmo Kp, o mesmo EP, o mesmo Kv e o mesmo EV, certo? Eu não consigo ver aqui, mas eu tenho um polo em Z-1. Então, na hora que eu tentar fazer isso aqui, esse polo na Z-1, que é um polo em 1, ele vai cortar com esse da fórmula, certo? Então, eu vou chegar num Kv igual a meio. Como o EV é o inverso, eu chego também num erro de velocidade igual a 2. Período de amostragem. Nesse caso aqui, o período de amostragem for 1. Eu devia ter deixado anotado em algum canto aqui que o período de amostragem é 1. Vamos ver graficamente agora o que isso significa. Bom, sistema tipo 1, então, para uma entrada degrau, tanto sistema contínuo quanto sistema discreto, eles vão tender para um erro em regime nulo. Então, note que meu sistema tem um overshoot, oscila um pouco, né? E ele vai tendendo para um erro em regime nulo. Já o meu sistema discreto, ele também oscila em degraus, certo? Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que deve ter 5 degraus até o valor 5 aqui, ou seja, ele foi discretizado com um período de amostragem igual a 1 segundo. Por que o meu sistema discreto não é exatamente igual ao meu sistema contínuo, né? Porque esse período de amostragem foi baixo. Eu devia ter discretizado com um período de amostragem um pouco maior. Bom, mas o importante que nós estamos analisando é erro em regime permanente, certo? Então, sistema tipo 1, entrada em degrau, tanto sistema contínuo quanto sistema discreto, eles tendem ali para ter erro em regime nulo. Vamos ver a entrada rampa agora, né? Então, coloquei uma rampa, que é esse sinal aqui em preto. O meu sistema contínuo aqui, ele está tendendo uma rampa, que é paralela à rampa da entrada. E o meu sistema discreto vai dando degraus aí, né? Que também estão paralelos à minha rampa, certo? Então, notem que as minhas duas saídas, elas nunca vão zerar esse erro aqui, certo? Se eu pegar essa diferença da minha rampa para a minha saída, eu vou ver que esse erro permanece constante aí, certo? Então, eu posso ir até infinito, que esse erro nunca vai variar. A minha rampa está seguindo, mas sempre com um erro constante. Se eu colocar aqui uma parábola, acho que eu não coloquei, mas se eu colocasse uma entrada parabólica, o meu sistema não ia conseguir seguir, certo? O meu erro ia aumentar continuamente. Mas o mais comum aí é sistema tipo 0 e tipo 1, né? E entrada igual a degrau ou entrada igual a rampa. Certo? Então, tanto sistema contínuo quanto sistema discreto são muito parecidos nessa análise, certo? A diferença, basicamente, é que integrador em sistema contínuo é S igual a zero, ou seja, S na origem. Integrador em sistema discreto é Z na posição 1.
Tranquilo, pessoal? Então é bem parecido, mas não é idêntico, né? Bom, uma outra ferramenta que a gente usa em projeto de controladores é lá o lugar das raízes, né? Então, novamente, eu vou traçar um paralelo aí do lugar das raízes para sistema contínuo e para sistema discreto. Então, a função que nos traçava o lugar das raízes no MATLAB era o RLOCUS, certo? Então, se eu tenho aí um sistema, aplico nessa função, ele me desenhava lá o gráfico do lugar das raízes. Bom, o que essa função faz, na verdade, é se eu tenho uma função de transferência que tem um numerador e um denominador, o meu root locus era sempre traçado para esse sistema em malha aberta. Eu aplicava a função de transferência do sistema em malha aberta e obtinha os polos com o sistema em malha fechada. Então, se eu quiser obter aqui a função de transferência total desse sistema em malha fechada, você já sabe que isso aqui é G de S sobre 1 mais Kg de S. Se eu substituir aí numerador por denominador e retrabalhar um pouco mais isso aqui, eu vou chegar à seguinte conclusão, que o meu sistema em malha fechada, ele é o numerador do meu sistema G de S em malha aberta, dividido pelo denominador, mais K vezes o numerador do meu sistema em malha aberta. Então, o que o root locus traça, ele olha somente isso aqui, somente o denominador do meu sistema em malha fechada, que é igual a quê? Meu denominador do sistema em malha aberto, mais K, que está aqui na malha de alimentação, vezes o numerador. Bom, o que o meu root locus faz? Ele começa com K igual a zero, vai aumentando K até K tender a infinito. Então, notem que quando K é igual a zero, toda essa parcela que ele está multiplicando o numerador é nulo. Ou seja, é como se o meu sistema estivesse em malha aberta. Esse K aqui sendo zero, o meu sistema está em malha aberta. Por isso que no root locus ele inicia com os polos do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando K, a influência do numerador vai ficando maior. Ou seja, a posição dos meus polos em malha fechada, ele vai tendendo para a posição dos zeros. Alguns, como em geral o meu numerador é menor que o denominador, eu tenho alguns polos que vão tender para infinito. Porque, em geral, eu tenho mais polos no denominador do que no numerador, né? Então, basicamente é isso que faz a função root locus no MATLAB. Ela analisa esse polinômio composto pelo denominador mais K vezes o numerador da função de transferência em malha aberta. Então, eu entro com a função de transferência em malha aberta, mas eu concluo quais serão as posições dos polos quando eu variar o K para o sistema em malha fechada. Bom, e para o sistema aí discreto, né? É exatamente a mesma função root locus. Só que quando eu inserir a minha função aqui, ele sabe se a minha função está em S ou está em Z, certo? Então ele vai aplicar de forma adequada. Bom, então se eu obter aqui a minha função de transferência total, isso aqui é HG de Z sobre 1 mais K HG de Z. Se eu retrabalhar isso aqui da mesma forma, eu chego no mesmo resultado, certo? Eu chego numa função de transferência total, que é igual ao denominador em Z, mais K vezes o numerador em Z. Então, praticamente não tem diferença nenhuma. Meu root locus vai traçar a posição dos polos desse polinômio, certo? Novamente, se K começa com zero, isso aqui é o sistema em malha aberta, ou seja, os polos iniciam nos polos do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando K, a influência do numerador aumenta, eu tenho alguns polos vão tender para a posição dos zeros.
Como eu tenho mais polos do que zeros no sistema em malha fechada, alguns polos vão tender para infinitos, outros vão tender para a posição dos zeros. Bom, então vamos pegar um exemplo aqui. Peguei aquela mesma função de transferência que nós já analisamos, sistema tipo zero, e apliquei o root locus, certo? Nesse sistema. Então, em malha aberta, eu tinha um polo em 2, um polo em 1. Conforme meu K aumenta, esses dois polos se encontram. Como não tem nenhum zero nesse sistema, os meus dois polos vão tender para mais ou menos infinito. Se eu coloco a função sgrid aqui, lembra que essa função me coloca essas linhas aqui de amortecimento constante e de frequência natural constante. Então eu consigo saber aqui, se eu estivesse no MATLAB, eu colocava o cursor aqui em cima, eu consigo ver o valor do K para eu ter um dado amortecimento e uma dada frequência de resposta, certo? Bom, se eu pegar então a minha função em Z e traçar o mesmo root locus, só que agora em vez de sgrid eu usar o zgrid vai me traçar esses círculos e vai me colocar aqui as curvas de amortecimento constante e as curvas de frequência natural constante. Então notem que os meus dois polos, eles estão aqui, eu não consigo ver exatamente esses valores, certo? Mas eu acho que um é 0,16, o outro acho que é 0,3. Mas aqueles dois polos contínuos foram colocados aqui em malha aberta nessas posições aqui, certo? Conforme eu aumento o valor de K, esses dois zeros, esses dois polos se encontram, depois eles vão tender para nessa curva aqui, certo? Eles vão se encontrar novamente, um vai tender para o meu zero de amostragem, o outro vai tender para menos infinito. Note que a gente tem uma diferença muito grande aqui, né, no lugar das raízes do meu sistema contínuo para o meu sistema discreto, né? E mais um detalhe muito importante para a gente aqui. Se eu voltar aqui nesse sistema, por mais que eu aumente o valor de K, esses dois polos que estão tendendo para mais ou menos infinito, eles nunca vão passar para o lado direito do meu plano S, certo? Por mais que eu aumente o ganho K, esse sistema vai ficar muito oscilatório, mas ele nunca vai ser instável. Já o meu sistema discreto, se eu aumentar demais o K, um dos polos vai sair aqui do meu círculo unitário e vai tornar o sistema instável. Esse é um resultado interessante e eu diria que não esperado, certo? Eu tenho exatamente o mesmo sistema que foi amostrado, mas se eu aumentar demais o ganho do meu sistema discreto, ele não só vai ficar oscilando demais, quanto ele também vai tender para um sistema instável. Tranquilo, pessoal? Esse é um resultado bem importante para a gente, certo? Ou seja, um sistema o sistema contínuo nunca fica instável, o sistema discreto equivalente pode ser que ele fique instável. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando nós analisarmos o diagrama de Bode. Mas é bom sempre ter isso em mente. Em geral, os nossos sistemas aqui, o grau relativo deles vai ser sempre 1. Ou seja, eu sempre vou ter mais polo do que zero no sistema discreto. Isso quer dizer que vai ter sempre um polo que, se eu aumentar demais o ganho, vai tender a infinito. Ou seja, vai sair de dentro do círculo unitário. Bom, vamos ver mais um exemplo então. Bom, vamos pegar aqui um sistema tipo zero novamente, mas eu coloquei agora um zero na posição menos 2,5.
Então eu continuo com o meu polo em 2, meu polo em 1. Quando eu não tinha nenhum zero, esses dois polos eles tendiam para mais ou menos infinito. Agora que eu tenho um zero, um dos polos tem que tender para esse zero. Então eles se encontram aqui no meio, eles se dividem, né, em dois aqui, dois polos complexos conjugados, se encontram nesse ponto. Um dos polos vai tender para a posição do zero, o outro polo vai tender para menos infinito. Mas novamente, notem que esse sistema aqui nunca fica instável. Por mais que eu aumente o valor de K, nenhum dos polos tende para o lado direito aqui do meu plano S, certo? Bom, vamos ver o que acontece com um sistema discreto. Bom, então eu discretizei aquele sistema. Esse polo agora, ou melhor, esse zero, ele já não é mais um zero de amostragem, ele é um zero estrutural, ele realmente existe no sistema. E quando eu traço aqui o diagrama, o root locus, e coloco o z-grid, eu tenho então a posição dos meus dois polos em malha aberta. Vocês podem ver aqui na posição do cursor. Os meus dois polos, se eu aumentar o K, eles se separam, se encontram novamente aqui do lado oposto. Um dos polos vai tender para esse zero e o outro polo novamente vai tender para menos infinito. Então, novamente, o meu sistema contínuo, por mais que eu aumentasse o ganho K, ele nunca ficava instável. Agora, o meu sistema discreto, se eu aumentar demais esse ganho K, ele vai ficar instável, porque um dos polos vai sair de dentro do círculo unitário. A gente vai ver que essa frequência aqui, quando um dos meus polos se aproximar ali da metade da frequência de amostragem, vocês vão ver que eu vou chegar nesse ponto onde ele sai do círculo unitário. Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho melhor. Bom, vamos pegar mais um exemplo aí, certo? Peguei agora um sistema de terceira ordem, onde eu tenho um integrador aqui no meu sistema, certo? Então eu continuo com dois polos, um polo em 2, um polo na posição 1 e um polo agora na origem aqui do meu sistema em S. Conforme eu aumento o valor de K, o polo que estava na posição 2, ele vai tender para menos infinito. Os outros dois polos, eles se encontram e tendem a sair aqui num ângulo de 120 graus. Se vocês lembram que esses polos em S, eles sempre se afastam de forma simétrica. Então, essas assíntotas dessas retas, elas têm que estar a 120 graus. Bom, mas esse sistema, se eu aumentar demais o K, ele vai ficar instável. Certo? Porque chega uma hora que esses dois polos complexos conjugados, eles passam do lado esquerdo para o lado direito do meu plano S. Bom, vamos ver como que isso fica em Z. Então, uma coisa interessante aqui é que esse sistema é um sistema de terceira ordem. A hora que eu discretizo esse sistema, o meu numerador é um numerador de segunda ordem, ou seja, meu processo de discretização inseriu dois zeros no meu sistema. E esses dois zeros são chamados de zeros de amostragem, porque eles não fazem parte da estrutura do sistema. Bom, aquele zero... Então, um dos meus polos aqui que está em zero, né, ele vai aparecer na posição 1 do meu sistema. Então, eu tenho aqui os meus dois polos, que eram os polos que em S estavam em 1, em 2, certo? Então, eles estão mapeados aqui. Ele deve ser ponto 16 e ponto 3, mais ou menos. E tenho agora também um polo aqui na origem. Então, notem que conforme eu vou aumentando esse ganho, um dos polos está tendendo para um dos zeros estruturais. O segundo zero, ele deve estar com um valor muito elevado, certo? Ele deve estar fora aqui da nossa área aqui. Então, esses dois polos, conforme eu aumento K, eles se encontram aqui. Esse terceiro polo, ele tende para esse zero, e eles vão tender aí para...
eles não tendem para mais infinito, certo? Eles, na verdade, esses dois polos, eles fazem um círculo grande aqui, se encontram em algum ponto, um vai tender para o segundo polo que não aparece na nossa área, o outro vai tender para menos infinito. Então, nesse caso, não é nenhuma surpresa, certo? Se eu aumentar demais o ganho, o meu sistema uma hora vai ficar instável, certo? Então, vamos ver mais uma variação. Um sistema de terceira ordem com um único zero. Então, esse zero está em 2,5, né? Então, quando eu traçar o Rootlocks, um polo que está na origem e esse polo que está em 1, eles tendem a se encontrar e ir para mais ou menos infinito. Esse terceiro polo que está em 2, ele vai tender para o meu zero aqui. Esse sistema, ele nunca fica instável. Por mais que eu dê um zoom aqui, ou por mais que eu amplie esse gráfico, essa reta e essa reta, elas vão paralelo ao meu eixo zero aqui, certo? Então ela nunca vai passar para o lado direito. Então esse sistema aqui, por mais que eu aumente o ganho, ele pode oscilar muito, mas ele nunca vai ficar instável. Vamos ver o que acontece quando eu discretizo essa função. Então, meu sistema em S tinha 3 polos e um zero. Esse meu novo sistema, ele tem 2 zeros e 3 polos, ou seja, um desses zeros foi inserido pelo processo de amostragem. Então aqui eu tenho um zero estrutural, que faz parte do meu sistema contínuo, e um segundo zero de amostragem. E 3 polos, né? Os mesmos 2 polos anteriores e um terceiro polo que é o do integrador, certo? Que está aqui na posição 1. Conforme eu aumento o K, então esse polo tende para o zero e esses outros dois polos se encontram aqui no eixo e vão tender aí a aumentar o seu valor, né, para dois polos complexos conjugados, até que eles vão sair do meu círculo unitário. Então, notem novamente um mesmo problema que a gente já viu. Um sistema contínuo que nunca fica instável, o seu sistema discreto equivalente, se eu aumentar demais o ganho, esse sistema discreto fica instável. Tranquilo, pessoal? Então, esse é algo que a gente tem que ter em mente aí, certo? Sistema contínuo que em alguma situação nunca ficaria instável, o meu sistema discreto pode ser que fique instável. Eu queria ainda mostrar o diagrama de Bode desses sistemas, que eu acho que fica mais fácil a gente entender o que acontece e por que um sistema pode ficar instável se a gente aumentar demais o ganho. Certo? Bom, aqui nós temos um sistema de primeira ordem, 1 sobre S mais 1. O diagrama de Bode desse sistema de primeira ordem, ele segue essa curva em azul aqui, certo? Bom, se eu discretizar esse sistema com período de amostragem igual a 1, eu vou obter uma função de transferência que é 0,63 sobre z menos 0,37. Bom, o diagrama de Bode aí desse sistema, ele segue essa curva em verde. Bom, por que ele para aqui nessa reta que está cortando aqui meu diagrama de Bode, certo? Essa reta aqui, ela corresponde à metade da frequência de amostragem. Não tem sentido eu seguir em frente com o diagrama de Bode do meu sistema para frequências maiores do que a metade da frequência de amostragem, certo? Aqui seria o limite do teorema de Nyquist. Bom, então se vocês notem que para frequências baixas, os meus dois diagramas de Bode estão muito próximos.
Mas conforme a gente começa a chegar próximo da frequência de amostragem, eu começo a ter um erro aqui, certo? E notem que o meu problema é maior na fase do que no módulo, né? No módulo, até próximo aqui da posição do polo, da frequência de corte, eu quase não tenho erro aqui no módulo, certo? Só que na fase, o meu erro já começou a ficar grande aqui próximo do polo, certo? Então, notem que aqui, nesse caso específico, próximo aqui da frequência de amostragem, a minha fase está ficando com menos 180 graus. Ou seja, vocês devem lembrar, talvez, não sei se vocês lembrem, né? Mas quando a gente analisa lá, quando nós analisamos ganho de fase e ganho de módulo, né? Se o meu sistema vai para um ângulo menor que menos 180 graus, eu começo a correr um risco de se aumentar demais o ganho, ele ficar instável. Esse sistema contínuo aqui, vocês notem que o ângulo dele nunca passa de menos 90 graus, então ele não corre esse risco. Quando nós virmos o ganho de fase e ganho de módulo, vocês vão ver que isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Mas a gente percebe uma diferença significativa aqui no meu diagrama de Bode, principalmente quando a frequência começa a se aproximar da metade da frequência de amostragem. Qual que é a solução para isso? É aumentar a frequência. Então, aqui eu aumentei a frequência em 10 vezes. Ou seja, eu estou mostrando agora em 10 Hz, período de 0,1 segundo. Se eu estou trabalhando com a mesma função de transferência, notem que o meu polo aqui ele está se aproximando de 1. Comparando aí os dois diagramas de Bode, a posição do meu polo em relação à frequência ela não mudou. O que mudou é que a minha frequência de amostragem andou uma década para cima. Agora, na região do meu polo, próximo da frequência de corte, vocês notem que tanto o módulo aqui tanto o módulo quanto a fase, o erro é muito baixo. Esse é um dos motivos que eu comentei para vocês, que somente usar o teorema de Nernst em tema de amostragem não é suficiente. Quando nós vamos definir a frequência de amostragem de um sistema, nós vamos pegar o seu polo e colocar essa frequência de amostragem de 10 a 20 vezes para cima. Certo? Para quê? Para deixar essa frequência de amostragem bem acima da frequência do meu polo, de tal forma que o meu diagrama de Bode na região que vai até o polo fique muito próximo entre o sistema discreto e o sistema contínuo. Eu só cometo erro conforme eu vou aumentando muito a minha frequência do sistema. Então, para sinais que tenham frequência muito elevada, eu vou começar a ter erros aqui, certo? Então, essa é mais uma ferramenta para a gente definir ou para escolher qual a frequência de amostragem mais adequada para o sistema. Quando o sistema é de primeira ordem, é bem fácil, certo? Porque esse diagrama de Bode, assim, digamos que é bem bonito de ver, né? Sistemas de quarta ordem, às vezes, pode ser que não fique tão claro assim, certo? E se eu aumentar mais ainda essa frequência de amostragem? Quanto mais eu vou aumentando a frequência de amostragem, mais o meu diagrama de Bode entre sistema discreto e contínuo ficam idênticos. Eu vou jogando esse erro do meu diagrama de Bode cada vez para frequências mais altas. E notem aqui que a posição do meu polo está tendendo para 1, né? Então eu tenho um ganho de um lado, certo? Que eu estou diminuindo o meu erro entre o sistema contínuo e o sistema discreto para frequências mais baixas, mas para a frequência alta eu sempre vou ter erros aí, certo? E o que é frequência alta para mim? Frequência alta para mim, para o sistema discreto, é quando eu começo a me aproximar na metade da frequência de amostragem.
Vamos ver que horas são. Tranquilo, pessoal? Eu gostaria de avançar mais um pouco. Acho que a gente tem tempo aí ainda. Vamos tentar ver agora sistemas de segunda ordem. Fazer a mesma análise aí de diagramas de Bode, certo? Bom, então tem um sistema de segunda ordem, né? Esse sistema ele tem um polo em 1 e um polo em 2. Então, se eu olhar aqui o diagrama de Bode de novo, comparando aí sistema contínuo com o sistema discreto, note que o meu sistema discreto tem um zero que não tinha no sistema contínuo, ou seja, esse é um zero de amostragem do amostrador. Se eu traço o diagrama de Bode, novamente, eu tenho pouca diferença aqui entre o sistema contínuo e o sistema discreto. E na fase também a minha diferença não é tão grande assim, certo? Mas, conforme eu vou aumentando aí a frequência, aqui na fase eu sempre tenho um certo erro aqui, né? De novo, se eu aumento a frequência ou reduzo o período de amostragem, eu vou jogando esse erro mais para frente. Mais um passo. Mas uma coisa que a gente pode notar é o seguinte: essa fase aqui do meu sistema contínuo, ela tende para menos 180, mas ela nunca ultrapassa o menos 180, certo? Enquanto o meu sistema discreto, ele passa de menos 180. Quando a gente analisar a margem de fase, a gente vai ver que o fato de ele passar para baixo aqui de menos 180, se aumentar demais o ganho, ele vai tornar o sistema discreto instável, enquanto o meu sistema contínuo equivalente nunca fica instável. Bom, mais um sistema de segunda ordem, mas agora esse sistema tem dois polos complexos conjugados. Certo? Então, esse sistema aqui, também obtive aqui o diagrama de Bode, certo, do sistema, tanto para o sistema contínuo quanto para o sistema discreto. Novamente, foi inserido um zero de amostragem. Bom, esse sistema que tem um polo complexo conjugado, ele, na posição dos polos, ele tem um ganho praticamente infinito. Certo? O sistema contínuo, o sistema discreto não, certo? O sistema discreto ele vai ter um amortecimento um pouco maior. Então, na maior parte aqui do meu diagrama de Bode, os dois sistemas em módulo têm uma resposta muito parecida. Eles só começam a ter erro aqui perto da região dos polos, certo? Por quê? Porque a minha frequência de amostragem, a metade da minha frequência de amostragem, está muito próxima aqui, certo? Se eu aumento a frequência de amostragem, novamente meu erro vai diminuindo. Aqui foi um erro do MATLAB, que eu não sei exatamente por quê, porque ângulo de menos 360 é igual a zero, certo? Então, por algum motivo, em vez de colocar aqui em zero, ele colocou em menos 360, mas isso aqui é praticamente igual. Então, ele praticamente não tem erro de fase, e quando os dois sistemas começam a chegar aí próximo da frequência de corte, né, da frequência de sintonia dos meus polos, ambos invertem de 0 para menos 180, e conforme a frequência vai aumentando, eu começo a ter um erro aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu aumentei a frequência de amostragem, joguei esse meu erro para frequências mais altas. Se eu aumentar mais uma vez a frequência de amostragem, esse meu erro vai para frequências mais altas ainda, certo? Bom, o último diagrama de Bode que eu queria mostrar para vocês. De novo, eu tenho um par de polos complexos conjugados, mas no exemplo anterior, esse sistema não tem amortecimento, certo? Os polos estão sobre o eixo imaginário.
Aqui eu tenho dois polos complexos conjugados, mas com um pequeno amortecimento. Então notem que nessa região aqui, o meu sistema contínuo não vai para infinito, certo? Ele tem amortecimento. Então, novamente, comparando aí os dois sistemas, o meu módulo ele fica dos dois sistemas, tanto contínuo quanto discreto, fica muito parecido. Somente quando eu começo a me aproximar aqui da metade da frequência de amostragem, é que eu começo a ter erro, certo? Se eu quiser jogar esse erro para longe da região dos meus polos, o único jeito de eu fazer isso é aumentar a frequência de amostragem. De novo, uma coisa interessante é que o meu sistema contínuo, a fase dele nunca vai passar de menos 180. Enquanto a fase do meu sistema discreto, ela vai para baixo aí de menos 180, certo? Mas se eu aumentar a frequência, eu vou jogando esse erro mais para frente, certo? Para frequências mais altas. Aumentar mais 10 vezes, frequência de amostragem igual a 100. Então isso aí vai para frequências bem mais altas, certo? O que eu fiz quando eu vou aumentando a frequência de amostragem, eu vou jogando essa metade da frequência de amostragem para uma frequência que fica mais longe da frequência de corte do meu sistema, ou dos meus polos, certo? Então, num sistema tipo como esse, se eu quiser definir a frequência de amostragem, eu sei que a frequência dos meus polos está nesse pico aqui, certo? Basta eu pegar essa frequência, isso aqui está em 1 Hz mais ou menos, ou melhor, está em 1 radiano por segundo. Basta eu escolher uma frequência bem acima desse valor de 1 radiano por segundo. Bom, margem de ganho e margem de fase tem a ver com essa análise dos polos, certo? Mas nós vamos deixar isso para uma outra aula. O que eu queria passar para vocês nessa aula, pessoal, é que algumas ferramentas que vocês já conheciam para sistemas contínuos, elas continuam úteis para nós em sistemas discretos. Então, aquela análise de erro em regime permanente para entrada degrau, entrada em rampa, entrada em parábola, ela continua válida. A diferença é como você calcula ali o KP, o KA, o KP, o KV e o KA. A questão de posição de polos e zeros, nós também podemos utilizar, né, o Root-Locus para dimensionar ganho. A diferença é que em vez de estar no plano S, eu estou no plano Z. Então nós precisamos tomar cuidado que a posição aqui no plano Z, para eu saber um dado amortecimento, por exemplo, essa linha escrita 0,7, ela equivale a um amortecimento de 0,7. No plano S, isso era uma reta, certo? Aqui são curvas. A frequência de amortecimento, frequência natural constante, são essas curvas que estão... no início elas parecem semicírculos, certo? Depois elas vão se distorcendo aí. Mas são as curvas que cruzam aqui o meu círculo unitário. Então, essa primeira curva aqui é 10% de ômega S sobre 2, essa é 20% de ômega S sobre 2, 30% e assim por diante. Então eu posso utilizar de novo os lugares das raízes para tentar posicionar meus polos e obter uma dada resposta no sistema em malha fechada, certo? De forma parecida, mas não idêntica ao que vocês faziam no plano S. Por quê? Porque eu tenho a posição do meu plano Z, tem uma outra análise, diferente do plano S. Mas a ideia é bem similar. E por último, diagrama de Bode também posso usar tanto para sistema contínuo quanto para sistema discreto, certo? A diferença é que em sistema discreto, o meu diagrama de Bode ele trunca na frequência ômega S sobre 2. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Nós vimos, então, 3 ferramentas que nós já conhecíamos no plano S, para sistemas contínuos, e que nós podemos utilizar aí de forma similar, de forma meio análoga também, quando for trabalhar com Z, certo? Existem algumas diferenças ali, né, mas são muito, muito similares. Bom, pessoal,
Então era isso que eu tinha para nossa aula de hoje. É, dúvidas aí? Joia. Então, antes de encerrar a aula, queria relembrá-los, né, que o roteiro ali para a primeira parte do trabalho ele já está definido, certo? Você já tem como está fazendo essa primeira parte. Deixa eu ver o que mais. E a data da entrega dessa primeira parte é para daqui 2 semanas, certo? Para o dia 22. Beleza, então, pessoal. Vou então encerrando aí a nossa aula, certo? Semana que vem nós vamos continuar alternando. Semana que vem, então, não vamos ter aula síncrona, mas eu vou estar disponível das 14 até as 15 horas para estar tirando dúvidas, certo? Essa aula foi gravada, certo? Então eu vou estar também disponibilizando a aula no Moodle. Então, tranquilo, pessoal. A gente se vê aí na semana que vem. Qualquer dúvida, você pode estar enviando para mim por e-mail ou então na semana que vem aí das 2 até as 3 horas. Tá joia? Obrigado aí por terem participado. Então, estou encerrando a nossa aula aí. Ok, pessoal. Boa tarde para todo mundo.